revelação de Deus à humanidade. Não. Jesus é a última e final. Louvado seja Deus. Deus não vai mais mandar mais ninguém. Louvado seja Deus, para mostrar para o homem que ele precisa de se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus, para ser perdoado, receber da parte de Deus a salvação, a vida eterna com Cristo. Deus não vai mandar mais ninguém para revelar isso mais para ninguém. Jesus, ele é a revelação. Louvado seja o nome do Senhor. É a revelação plena e final de Deus à humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ter mais outra. Não vai. Vai ficar somente em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que não vai mais ter outra revelação? Porque Deus, ele já enviou o seu Filho para, louvado seja Deus, apresentar para o homem o plano de Deus para a sua vida, para a vida do homem, para que esse homem pudesse ter um encontro com Deus. E nós sabemos que Jesus, ele é forte. Louvado seja Deus. Não vai mais ter uma outra revelação, porque não há ninguém mais forte do que o Senhor. Não tem. Porque nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, ele é superior aos profetas. Então, se nós observar o porquê que não vai ter mais uma outra revelação, por quê? Porque Jesus, ele é superior a todos esses que já vieram, pregaram a palavra, mas Jesus é superior a todos. Ele é a revelação final. Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Josué, Jesus é superior nas suas qualificações, Jesus é superior em seu caráter, Jesus é superior em seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 18, parte B. Então nós podemos entender que não tem como Deus mandar mais alguém para revelar o plano de salvação, mas por outra pessoa. Porque Jesus é maior, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, até mesmo do que os profetas do Velho Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse Jesus que tem todo o poder no céu e na terra, que nós estamos pregando, anunciando hoje. O Jesus que cura, que salva, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e leva para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós voltarmos aqui para os versículos que nós temos lido, meus queridos,
nós vamos ver que no versículo 1, está dizendo que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Antigamente, nós vemos que no Velho Testamento Deus usou os seus profetas para anunciar aos homens, louvado seja Deus, que eles precisavam de ter um encontro com Deus. Eles precisavam ser justos. Eles precisavam entender que Deus, o Criador, queria que eles fossem obedientes a Ele, Deus, que tinham criado. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus falou, Deus usou os profetas para transmitir aquilo que Ele queria para os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Os profetas foram usados por Deus para transmitir, louvado seja Deus, a palavra do Senhor para os homens, para as pessoas. Mas o versículo que nós temos lido, o versículo 1, também ele diz que, assim como Deus antigamente falou aos pais, aquele povo antigo, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, Deus tem falado através do seu Filho Jesus. Louvado seja Deus. Jesus, ele é a revelação de Deus, a revelação de Deus e final. A revelação final de Deus à humanidade. A nós Deus falou nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus. Todos nós conhecemos a história de Jesus, segundo as Escrituras, o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele deixou para ser ensinado para as pessoas. Louvado seja Deus. Ele preparou pessoas para que pudesse pregar esse evangelho, para que as pessoas que ouvissem viessem a crer em Deus através da mensagem do evangelho. E nós somos instrumentos usados por Deus. Nós temos uma chamada de Deus para pregar esse evangelho, porque nós somos sementes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 22 e no versículo 30 ao 31, o Salmo 22 é um salmo profético. É um salmo profético que fala de todo o trabalho que Jesus fez pregando o evangelho. Fala também dos momentos finais da vida de Jesus. E no versículo 30 e o 31 diz: uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Ou seja,
O Salmo 22 é um salmo profético e que conta os momentos de dificuldade do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus, mas também fala de uma semente que ia servir a Deus, ia falar de Deus para as pessoas. E nós vimos que Jesus, ao pregar o Evangelho, aquelas pessoas que iam crendo na mensagem do Evangelho, na mensagem de Cristo, louvado seja Deus, esse seria uma semente que foram pessoas que acreditaram em Cristo, ao ver os milagres, ao ver os atos de justiça que ele fazia, as bondades para com as pessoas. E esses que creram, através de verem tudo isto, eles são semente. Jesus começou a obra e depois subiu para o céu. Ele começou a obra e depois deixou a responsabilidade para a igreja, que somos eu e você, louvado seja o nome do Senhor, que somos semente de Jesus e que hoje temos a responsabilidade de apresentar para as pessoas o Cristo, aquele que um dia desceu do céu com uma missão. E você me pergunta qual era a missão de Jesus nessa terra, vindo do céu para essa terra. A missão de Jesus está registrada em um dos livros do Novo Testamento, em um dos evangelhos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 21, que diz: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão de Jesus era vir pregar o Evangelho, e através da pregação do Evangelho, o povo pudesse crer em Deus. O Evangelho, o significado desta palavra é boas novas. Então Deus enviou o seu Filho Jesus para trazer boas novas, que é uma notícia boa. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, Jesus, ele veio para salvar o homem dos seus pecados. Ele veio para apresentar para o homem o plano de Deus para a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Preparar o homem, fazer com que ele entendesse que ele é algo especial para Deus e que ele é algo que Deus o criou e que Deus não quer dar para o inimigo de maneira nenhuma. O homem pode ser desobediente, pode não ter ainda voltado para Deus, ainda continuar fazendo o que não agrada a Deus, mas ele é de Deus. E Deus sempre dá chance ao homem para ele se converter. Por isso é que Deus, ao enviar Jesus, ele estaria dando a oportunidade ao homem, louvado seja Deus, de poder ter uma nova vida. Então Jesus veio para pregar o Evangelho, conscientizar o homem da real necessidade que o homem teria.
de voltar-se para Deus para ser perdoado os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está escrito, Paulo escrevendo a título do capítulo 2, no versículo 11. É um texto muito maravilhoso até o 15. O versículo 11, assim está escrito: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Quem é essa graça de Deus? É Jesus. A graça de Deus é Jesus, e a oportunidade de Deus dada ao homem foi por meio de Jesus. A graça de Deus é Jesus. Ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Lucas no capítulo 6. Louvado seja Deus. Isso aqui está muito difícil de... Tem que ser logo tudo decorado mesmo na mente, porque não deixa. Se não me falha a memória, Lucas, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 6. Glória a Jesus. E toda carne verá a salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, esse versículo que eu acabei de citar está exatamente dentro de um texto que ali é João Batista falando de Jesus. E na sua pregação, na sua mensagem, ele dizia: toda carne verá a salvação de Deus. Aí eu vejo a grande misericórdia de Deus dada ao homem, a oportunidade para que ele venha se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus, ser perdoado, ser liberto, ter uma vida transformada na presença de Deus. Isso é o que Deus quer para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se agrada em ver o homem que Ele criou com tanto amor caminhando desgarrado e errante como ovelha que não tem pastor. Deus não se agrada. Assim está escrito no livro do profeta Isaías, e o próprio Jesus, ele acabou citando isso também nos momentos em que ele estava pregando. Ele citou essa passagem de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Todos andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E agora vem Jesus dizendo: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ainda falou de outras ovelhas que não eram do seu aprisco, mas também convinha que ele fosse buscar. E nesta noite, louvado seja Deus, eu queria dizer para você que estas ovelhas que ainda não faz parte do aprisco de Jesus, é aqueles que estão afastados. Aqueles que estão distanciados de Deus, aqueles que ainda não assumiram compromisso com o Senhor, eles têm que entender que a sua vida corre perigo. Louvado seja o nome do Senhor. Venha para Cristo enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia especial para você
que ainda não entrou pelo caminho que é Cristo? Sim. Porque Jesus, em um dos evangelhos, que são 4 evangelhos que falam muito de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 14 do evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo 6, Jesus se apresenta como caminho, como verdade e como vida. Então o caminho é Jesus. Não há outro caminho para que o homem possa chegar até a presença de Deus. Não há. Não há uma outra revelação além dessa para o homem. Jesus é a revelação plena de Deus e final à humanidade. Não me espere vir mais outro para falar de Deus ou de uma oportunidade para você. A oportunidade é Cristo, que veio com uma missão: salvar o homem dos seus pecados, preparar o homem para ter um encontro com Deus e por fim herdar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. E ensinando, a graça de Deus se manifesta trazendo salvação e ensinando aos homens que renuncie à impiedade e às concupiscências mundanas e viva nesse presente século sóbria, justa, uma vida justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Assim foi o que Paulo, escrevendo a Tito, ele fala, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Ele que deu a sua vida por nós, Jesus. Ele pagou o preço que seria para mim e você pagar. Mas Ele pagou fazendo um grande sacrifício, porque precisaria fazer. Morrer como um animal. Assim como os animais no Velho Testamento eram sacrificados e oferecidos ali a Deus pelo pecado do povo, Jesus, ele também morreu como um animal. Louvado seja o nome do Senhor, foi sacrificado. Jesus é o Cordeiro de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29, diz que no dia seguinte João viu a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus o Salvador da minha e da sua alma. E nesta noite Ele quer, louvado seja Deus, ter um encontro contigo e você com Ele. Louvado seja Deus. Eu creio que nesta noite tem alguém ouvindo esta palavra. E eu queria dizer mais alguma coisa aqui da parte de Deus para você que ouve nesta noite esta palavra. Jesus, ele veio para preparar um povo, separar um povo, preparar para que esse povo pudesse, louvado seja Deus, ter um encontro com Ele, e também na sua volta para buscar esse povo, esse homem e esta mulher que se arrependeu, voltou para o Senhor, ela possa subir, ela possa partir com o Senhor, porque Jesus, ele prometeu voltar uma outra vez, para buscar aqueles que estivessem prontos, preparados para subir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar.
E se eu for, voltarei outra vez para levar-vos, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele prometeu voltar para buscar o povo que foi preparado. O povo que acreditou na mensagem que foi pregada por aqueles que foram escolhidos para ministrar a palavra. Nós vemos que Jesus, ele dá completa autoridade àqueles que têm a chamada, para pregar o evangelho. Ele dá total autoridade. E aqueles que ouvem os ministrantes da palavra do Senhor e crê, aqueles que ouvem a palavra, eles também estão ouvindo a Deus. Não se engane, meu querido, que ouve esta palavra. Eu estou ministrando uma palavra ao seu coração, e a palavra do Senhor, ela é clara. Em Lucas 10, se não me falha, no versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para abrir a Bíblia porque o vento não. Mas se não me falha a memória, Lucas capítulo 10, versículo 6, está ali um versículo dentro do texto em que Jesus, ele envia ali 70 discípulos para pregar o evangelho. No versículo 6 ele diz: aqueles que ouvir a vocês, a mim me ouvem. E aqueles que me ouvem, ouve aquele que me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está ouvindo esta palavra hoje, nesse momento, louvado seja Deus, tenha certeza que mesmo saindo da boca de um homem é a palavra do Senhor. E ela tem autoridade para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir esta mensagem desta noite, eu queria dizer para você que a palavra do Senhor, ela afirma que Jesus, ele veio uma vez, pregou o evangelho, louvado seja Deus, deixou uma responsabilidade da continuidade da obra que ele começou para a igreja, e nós estamos assumindo esse papel, e estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus, ele vai voltar outra vez. Só que a palavra do Senhor, ela diz que Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para fazer o sacrifício pelo pecado. É sacrifício, seria morrer. Ele veio para fazer sacrifício pelo pecado. E ele veio, morreu, pendurado em uma cruz, como as Escrituras apresentam. Louvado seja Deus. Fez o seu trabalho, cumpriu a sua missão e voltou para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 17, na oração que ele fez pelo seu discípulo, versículo 4 e 5, se não me falha a memória, ele diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me, tua Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo: Pai, eu cumpri a missão. Louvado seja Deus. Eu cumpri a missão. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Agora Jesus reivindica a volta dele novamente, porque só Deus, o Pai, poderia levar. Se Jesus não tivesse obedecido e cumprido a sua missão, não teria voltado para o céu.
Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus deixou a sua glória no céu, desceu à terra, fez o sacrifício pelo pecado, cumpriu a sua missão, voltou para o céu. Mas ele vai voltar ainda segunda vez para buscar os que creram na sua palavra. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele vai voltar mais uma vez para buscar os que acreditaram nele. Você está ouvindo esta palavra? Eu queria dizer que enquanto há dia há esperança. Se hoje você está vivo, ainda há esperança para você. Louvado seja Deus, ainda tem jeito. Jesus está às portas te chamando. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus vai voltar e vai levar o povo que está aguardando a sua vinda, e você é o nosso convidado nesta noite a aceitá-lo, Jesus, como Salvador da sua vida, e terá de Deus o perdão para os seus pecados, transformação da sua vida e uma promessa de vida eterna. É o que Deus promete para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço esta oportunidade no nome de Jesus, e as palmas louvem ao Senhor, e eu volto o trabalho para o dirigente.